nós vamos falar sobre redes sociais, principalmente sobre TikTok. Quando você se posiciona como infoprodutor ou como marca dentro do mercado digital, você acaba focando muito no Instagram e produz conteúdo para o Instagram. E a gente sabe que o Instagram ele tem entregado muito mais o conteúdo de Reels. Então as pessoas tendem a criar conteúdo de Reels para o Instagram e acabam repostando nas outras redes sociais. E acham que vão ter o mesmo engajamento ou que o algoritmo vai entender como um produto feito para aquela rede social. A gente precisa entender uma coisa. Cada rede social, ela tem um algoritmo. Ela funciona diferente. No próprio Instagram, a gente tem um algoritmo do Reels e tem um algoritmo do Feed. Também temos o algoritmo do Story, tá? Então, dentro do próprio Instagram, a gente tem ali diversos algoritmos. E cada algoritmo vai metrificar o conteúdo de uma forma diferente. Não seria diferente no TikTok, nem no YouTube, nem no LinkedIn, nem no Pinterest. Então, cada rede social vai ter o seu algoritmo. Quando a gente fala de TikTok, as pessoas tendem a ter uma ideia de que o TikTok ele é infantil, é infantilizado, que é um conteúdo feito para adolescentes, para jovens. Deixa eu te falar uma coisa. O TikTok tinha sim essa fama de trazer conteúdos mais infantilizados, que eram as dancinhas e as trends. Porém, ela mudou. Ela tem mudado ainda muito em relação aos criadores de conteúdo, como que eles têm visto essa criação de conteúdo. E sabe que eu tenho curtido muito essa questão do posicionamento dentro do TikTok? Por quê? Porque no Instagram, a gente está acostumado com uma rede social do belo, do bonito, do estético. Já o TikTok é uma rede social onde a gente vai ser mais autêntico, onde a gente vai falar mais cara na cara, olho no olho, sem muita firula. As pessoas ali no TikTok, elas abrem uma live sem muita organização no sentido de ter uma luz ou avisar que aquela live vai acontecer. As pessoas simplesmente abrem aquela live e começam a se maquiar ou começam a fazer comida. É algo mais orgânico, da rotina do dia a dia. Não precisa estar tão bonito, as pessoas não esperam tanto o belo, o estético dentro do TikTok. Elas querem realmente saber como que é a tua rotina. É o que a gente chama de vlog, né? Como que aquela empresária, aquele empresário, aquele infoprodutor, como que é a rotina dele no dia a dia? Então, a produção de conteúdo no TikTok, ela vai partir principalmente das lives. Então, é preciso estar atento que o TikTok, a gente tem que ter uma rotina de live. Uma rotina de live de todo dia, por exemplo, às 10 horas, abrir aquela live e ali, dentro da sua própria rotina, você vai falar e trabalhar, ou você vai compartilhar algo do seu dia a dia. Ah, Nani, mas não é expor demais o meu dia a dia? Não, você vai expor aquilo que você se sente à vontade. Tem que lembrar o seguinte: hoje, quando a gente se posiciona dentro das redes sociais, o nosso posicionamento não tem muito a ver com aquilo que a gente quer pra gente. Os perfis que mais crescem são os perfis que ajudam as outras pessoas. A gente tem uma deturpação do olhar de achar que o universo social gira em torno da gente. E não é assim. Os perfis que mais crescem são os perfis de entretenimento e principalmente os perfis que ajudam de alguma forma as outras pessoas. Então, de que forma você pode ajudar a sua audiência dentro da sua expertise? Como que você pode ajudar? Quais são as experiências que você tem que você pode abrir uma live ou gravar vídeos e ajudar outras pessoas?
Seja a emagrecer, seja a cuidar da pele, seja com seus animais, seja como um candidato. Quais são, quais são as informações valiosas que você tem que pode ajudar na vida de outras pessoas? Esse é realmente o grande segredo do posicionamento digital hoje de grandes marcas e influenciadores. Se você parar e fizer uma análise dos perfis, você vai ver que os perfis que mais crescem são os perfis que ajudam. Então, recapitulando aqui, o TikTok é uma plataforma muito orgânica do dia a dia. Você precisa ter uma rotina dentro do TikTok. Abrir as suas lives, abrir a sua câmera e gravar o seu vídeo de um insight, de uma ideia. É muito a sua opinião. É muito os insights valiosos que você vai ajudar outras pessoas. Tem que estar preparado para estar dentro do TikTok. Porque a galera do TikTok, ela tem uma questão muito séria em relação aos comentários. Então, elas podem te amar, como elas também podem te confrontar. Então, tem que estar muito preparado. Na realidade, em todas as redes sociais, a gente tem que estar preparado para isso, né? Se você não tem o mínimo de inteligência emocional, não entre nas redes sociais. Rede social não é para gente fraca. Rede social é para quem realmente tem muito domínio emocional. Então, o TikTok, ele tem sim essa conversa ali no comentário, onde as pessoas vão marcar outras pessoas, onde as pessoas vão falar que concordam ou não concordam. E ela tem um algoritmo diferente, porque, por exemplo, ela não precisa necessariamente te seguir para ver o teu conteúdo. Os bons conteúdos, os conteúdos que têm um alcance, uma entrega melhor, elas vão para uma aba chamada For You. Então, quando você está navegando no TikTok, não necessariamente você vai ver somente os conteúdos de quem você segue. Você vai ver também conteúdos que têm a ver com aquilo que você pesquisa. Então, a gente acaba treinando a nossa For You. Quanto mais você pesquisar, por exemplo, sobre veterinário, ele vai te entregar mais conteúdo de veterinário. Se você pesquisar mais sobre dermatologia, ele vai acabar te entregando mais sobre conteúdos de dermatologia. Então, quando você vai treinando o teu algoritmo a entregar os conteúdos que mais têm a ver com a sua personalidade na sua For You. E isso acontece com as demais pessoas também. Por exemplo, se você fala sobre cachorro, sobre veterinário, sobre medicina estética, e se outras pessoas têm interesse, o seu conteúdo vai aparecer nessa For You. Entende? Então, é muito importante, quando a gente cria o conteúdo, a gente sempre falar as palavras-chaves do nosso conteúdo. E também utilizar na legenda e nas hashtags. Por quê? Porque, novamente, o TikTok tem uma ferramenta que é diferente do Instagram. A busca dele é muito parecida com o Google. Então, ele ranqueia o SEO. Se você pesquisar ali pelas palavras-chave, não só as hashtags, mas dermatologia, veterinário, vereador, prefeito, prefeituras, vai aparecer esses conteúdos. Ou se você colocar, por exemplo, o nome de um remédio, vai aparecer os conteúdos que falam desse remédio. Se você colocar, por exemplo, inverno nos Estados Unidos, vai aparecer os vídeos que falam sobre o inverno nos Estados Unidos. Então, o mecanismo de busca do TikTok é muito parecido com o mecanismo de busca do YouTube. E isso, para mim, é muito bom, é muito positivo. Porque você pode ser encontrado pelas palavras que você utilizar dentro da sua criação de conteúdo, que tem a ver com o seu nicho e com o mercado que você atua.
Isso não acontece no Instagram. Então, existe mais um ponto positivo dentro do TikTok. Analisando os perfis que a gente trabalha e de outros influencers que a gente fica monitorando, a gente consegue perceber que o mesmo vídeo que ele posta no TikTok e o mesmo que ele posta no Instagram tende a performar muito melhor no TikTok. Agora, para você crescer no TikTok, você vai ter que fazer um trabalho ali dentro de botar a sua cara, entrar ao vivo. Não é uma rede social só para ficar postando. Você tem que interagir com a sua galera. Outro ponto positivo do TikTok é que quando você atinge uma quantidade de pessoas te seguindo e uma quantidade de visualizações no mês, você começa a remunerar. Você vai configurar a sua conta para que essa conta esteja de acordo com as políticas de recebimento, de monetização do TikTok. Então, você já começa a receber pela sua criação de conteúdo. E isso é muito positivo. Isso também acontece no YouTube. Só que no TikTok acontece de uma forma muito mais rápida. O TikTok tem criado influenciadores muito fortes, que também tendem a crescer nas outras redes sociais. Então, a gente tem que ter um olhar atento de que há uma movimentação de grandes influenciadores dentro do TikTok. E não é à toa que eles estão lá. Se eles crescem, se eles faturam e se eles estão ali, é porque faz sentido estar ali. E não vai muito longe. A gente pega ali, por exemplo, um grande influenciador e olha todo o conteúdo que ele posta no Instagram dele. Mas a gente olha o TikTok, a gente vai entender que o TikTok tem outro tipo de conteúdo. É um conteúdo mais simples, é um conteúdo mais próximo da audiência. No TikTok, a galera não gosta de materiais que distanciam. Eles gostam de proximidade. Então, é abrir a tua câmera e falar com ele, pertinho assim, ó. Então, gente, eu quero contar isso aqui pra vocês. É um negócio seguinte, ó. Eu passei por isso, eu passei por aquilo, eu usei um creme que deu um efeito rebote. Eu levei o meu cachorro no veterinário, que passou assim. É essa proximidade que o algoritmo do Instagram, do TikTok acaba trazendo como relevante para a audiência. É o comportamento da galera dentro do TikTok que determina que esse tipo de conteúdo é um conteúdo mais compartilhável, é um conteúdo que gera mais engajamento. Então, é muito importante isso. Então, esse é um ponto bem importante. Então, vamos lá, recapitulando. Conteúdo mais orgânico, não fica repostando o seu conteúdo do Instagram no seu TikTok, nem sempre vai surtir efeito. Você tem que abrir lives, você tem que gravar os vídeos ali de uma forma mais orgânica, mais próxima da sua audiência. O TikTok tem um ponto positivo, porque ele tem remuneração, monetização para o criador de conteúdo. Ele tem outro ponto positivo, que é a questão de mecanismos de buscas através das palavras-chave. O TikTok tem falado muito sobre isso no TikTok também, que é a questão da sanidade mental. Que no Instagram tem toda aquela coisa de eu tenho que estar perfeito, eu tenho que estar bonito, tem que estar dentro daquela edição de vídeo. E no TikTok não é assim. Os vídeos que mais viralizam não são os vídeos que têm grandes edições. São os vídeos que têm mais conexão. O senso de comunidade dentro do TikTok é muito forte. Se a galera te ama, ele te ajuda a crescer. Eu já entrei em diversos perfis que a galera diz assim, ó, gente, vamos compartilhar muito para esse perfil crescer. A galera entra ali e ela faz um movimento para te ajudar. Ela diz, gente, vamos lá. Ô, galera, o que vocês acham? Vamos fazer isso?
E aí o povo começa a trabalhar junto. Que é diferente um pouquinho do comportamento do pessoal do Instagram, que muitas vezes passa pelo teu post, não curte, não comenta, não compartilha. Um outro ponto muito positivo que eu vejo dentro do TikTok é a ferramenta de compartilhamento. No TikTok, você pode compartilhar no WhatsApp e em outras plataformas também. Baixar o vídeo e compartilhar em outras plataformas também, como no WhatsApp. E isso é muito bacana. Facilita que mais pessoas conheçam o teu conteúdo. Aqui eu vou deixar um alerta para vocês. Entendam o seguinte: TikTok e Instagram são inimigos, principalmente pela visão do Instagram. O Instagram enxerga o TikTok como seu arquirrival. Imagina o super-homem, qual é a ferramenta que tira todos os poderes do super-homem? A criptonita. É como se o Instagram fosse o super-homem e o TikTok fosse a criptonita. Então, o Instagram olha o TikTok como tirando a sua força. E muita gente passa muito tempo dentro do TikTok. Entendeu? Então, quando você achar o conteúdo bem interessante no TikTok, por favor, não baixe esse conteúdo e reposta no seu Instagram. Porque todo vídeo postado dentro de uma plataforma, seja ele no TikTok, seja ele no Instagram, ele vai vir com metadados, com informações daquele vídeo. E se vier com a logo, é pior ainda. Pensa o seguinte: você tem um negócio e o seu concorrente vem colocar panfletos dentro do seu negócio. Você não vai querer, você não vai aceitar. Então, eu não vou entregar. Você vai entregar o panfleto do seu concorrente direto dentro do seu negócio? Você não vai entregar. Então, todo o conteúdo que tem a logo do TikTok, o Instagram não entrega. E mais ainda, ele pode baixar o teu alcance. E a mesma coisa acontece com o TikTok. Se você baixar um vídeo do Instagram, principalmente com logo, e colocar dentro da plataforma do TikTok, a tendência é que teu vídeo não gere muito alcance. Tem pessoas que estão falando aí, tem grandes influenciadores falando, criadores de conteúdo, pessoas que trabalham com dados, e elas estão apostando no fim do Instagram. Então, vale a pena você ter todos os seus ovos dentro de uma única cesta? Ou é mais interessante você pegar um ovo e colocar em cada cesta? Acho que vale a pena você diversificar os seus investimentos. Porque suas redes sociais são um investimento de tempo, investimento de dinheiro, investimento de imagem, investimento de negócio. Será que vale a pena? Eu aposto que você deveria diversificar, assim como eu faço. Entendeu? Então, gente, é isso que eu quero deixar para vocês. TikTok é a bola da vez. Vale a pena, sim, ter uma conta no TikTok. Certo? Então, espero que vocês tenham gostado aqui dessa aula e até a próxima.